Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários aqui, todos os detalhes que estão bastante baratos nesse momento. Você quer comprar um fundo imobiliário barato, que no futuro pode trazer bastante dinheiro? Assista esse vídeo aqui de hoje porque eu trouxe um convidado especial, o analista Felipe Souza. Tudo bem, cara? Tudo bem, Ricardo? Prazer estar falando aqui com você e com o teu público também. Eu que fico feliz. Pessoal, o Felipe aqui, ele revolucionou a carteira de fundos imobiliários da Levante. Fico muito feliz de trazer ele aqui para bater esse papo conosco. E eu consegui tirar dele aqui 3 ideias de investimentos bacanas que, inclusive, estão na sua carteira recomendada, né? Exatamente, Ricardo. A gente colocou 3 fundos na carteira que vão dar um retorno muito bom. A gente acredita muito no potencial de retorno desses ativos. A gente veio trazer aqui para vocês, para o teu público. Muito bom, excelente. Então, antes até da gente falar quais são esses 3 fundos, eu quero que você explique para a gente, que é uma pergunta que muita gente me faz, Claro. como que a gente analisa um fundo imobiliário? Então, por exemplo, você tem quantos fundos na sua carteira? 12. Tem 12 fundos, então, aqui na carteira da Levante. A gente vai falar sobre 3 hoje e, obviamente, os assinantes da Levante aqui vão ter acesso a um apanhado maior de ideias de investimento. Mas, assim, temos, sei lá, mais de 100 fundos imobiliários na Bolsa Brasileira. Como que você faz uma análise para chegar nessa ideia dos 12 melhores? Boa, muito boa essa pergunta. A gente normalmente começa colocando um filtro de liquidez nos ativos. A gente olha muito liquidez e quantidade de negócios. Aí a gente tem esse filtro inicial e aí depois a gente parte para outras informações. Num fundo de tijolo, a gente olha a quantidade de imóveis, a gente olha o nível de vacância, a gente olha o primeiro apanhado que a gente faz, ele acaba sendo mais comum, que o investidor também acessa. A gente vai filtrar ali vacância, localização, quantidade de locatários, dependência de renda de um único locatário ou imóvel em si. E aí depois a gente vai para um ponto que já é um pouco mais difícil para o investidor, que é projetar ou tentar projetar. A gente projeta, mas obviamente não dá para acertar 100%, mas a gente tem uma visão muito boa do que a gente espera de crescimento de receita. Porque no final do dia a gente quer comprar um fundo de tijolo, no caso, que cresça o rendimento. Se for um fundo de papel, a gente vai escolher um indexador que a gente acha que vai ter uma performance melhor, seja IPCA ou CDI, e vamos ver também quem está com uma carteira resiliente, uma carteira que eu acredito que aquele devedor vai ter capacidade de pagar o CRI de uma maneira correta. E aí a gente vai ver, quem está mais descontado, o valor do PVP dele ali no caso do fundo de papel, uma carteira de crédito resiliente, onde o devedor consegue pagar. E aí eu vou ver também quanto está aquela taxa de IPCA ou de CDI daquela carteira implícita, dado o valor de preço de mercado. Então, a gente acha muito que a nossa capacidade de análise, ela, obviamente, e tem que ser assim, ultrapassa do investidor comum, que tem o seu dia a dia, as suas dificuldades, né, a sua profissão, e aí a gente faz uma análise mais profunda buscando essas maiores oportunidades. Muito então, bom. Tem muito dado qualitativo, tem muito dado quantitativo, a gente trabalha muito também com a parte ali do subjetivo, daquilo que a gente acredita que vale ou possa valer no futuro, dado determinadas taxas que a gente vai aplicar ali para encontrar o fundo que pode ser de fato melhor. Não, sem dúvida. E, pessoal, eu acompanho aqui o Felipe no Instagram dele, ele fica o dia inteiro lá, ele fica acompanhando o mercado, ele vai saber quanto está um metro quadrado dos imóveis aqui perto da região, lajes corporativas, shopping center. Então, o trabalho que o Felipe faz aqui junto com toda a equipe de análise dele é realmente algo que para nós, pessoas físicas, que temos nosso trabalho, nossa função, é muito difícil de conseguir. Como é que a gente vai saber, por exemplo, qual gestora que desempenha bem, qual histórico que está competente, qual que é o cenário macroeconômico para a gente investir? Por isso que é legal um trabalho de análise. E te colocando na fogueira aqui, antes da gente falar dos fundos, como que está a sua composição entre tijolos e papéis? Olha, a gente hoje está com 45% de peso em fundos de recebíveis, né, os fundos de papel. A gente está direcionando a carteira mais agora para IPCA. A gente acredita que juro real vai dar um retorno melhor do que CDI. Então a gente acaba observando, tá, que os fundos que têm, por exemplo, CDI, eles podem dar um retorno melhor nos próximos 6 meses. Tá? Agora, quando a gente pensa numa janela de 12, 18 meses, uma janela um pouco mais extensa, a gente sabe que juro real vai dar um retorno maior. E como é muito difícil acertar esse ponto de inflexão de troca de indexador, a gente já está direcionando a nossa carteira mais para IPCA, mais para juro real,
que a gente de fato acredita que vai dar um retorno maior para o investidor. Tá? Muito bom. Então, 45% em tijolos e 55%... Não, Não. ao contrário, 45% em papéis Isso. e 55% em tijolos. E aí é legal de falar, né, que não é uma ideia de uma carteira de curto prazo, né? Não é. É uma construção de patrimônio, longo prazo, a análise que vocês fazem, né? Exatamente. A gente até faz algumas movimentações táticas na carteira, uma coisa bem mais oportunística, mas a gente gira muito pouco a nossa carteira, a gente altera muito pouco as posições. E outra coisa, né, que você está com esse pensamento mais de longo prazo, você pode fazer essa análise, essa movimentação tática, de repente, olha, agora é CDI, mas é para o curtíssimo prazo. Então vamos colocar um pouco de PCA na carteira, porque é mais para o longo prazo. Vamos colocar fundo de tijolo, que são alguns que a gente vai citar aqui hoje, que estão baratíssimos, não é para o curto prazo também. Essa valorização tende a vir ao passar dos meses, ao passar dos anos, né? Não, é exatamente, perfeito. Acho que a nossa linha de raciocínio vai muito nesse sentido. A gente resolveu mudar pontualmente a carteira, mudamos 2 nomes de 12 que a gente tinha. A gente deve carregar essas posições por um bom tempo. E a gente tem muito também desse viés que você falou, olha, a gente está colocando algum fundo agora para carregar a posição, para esperar a tese imobiliária maturar, gerar frutos, trazer os rendimentos aí para o investidor que vai estar comprando em cima da nossa carteira. Excelente. E, inclusive, galera, eu estava conversando com o Felipe aqui, com o pessoal da Levante Fora do Ar, eles falaram que, como é a primeira vez que o Felipe vem aqui no canal Lucro FC, resolveram dar um presente para a turma aqui e um desconto de 34% nessa série de recomendações de fundos imobiliários que o Felipe assina. Então, você tem que pegar o link que está na descrição, colocar esse código que está aparecendo aqui na tela, ou você coloca o código de cupom de desconto, ou clicando no link direto na descrição, ele já te leva para esse desconto, tá bom? Quanto que tá mais ou menos a série? Tá R$ 29,90. Só com esse link aqui. Com o link cai, vai para mais R$19,90. Nossa, então galera, aproveita porque não é para sempre. Esse preço aqui é só especial porque é a primeira vez que o Felipe vem aqui no canal, tá bom? E agora, Felipe, já quero te colocar na fogueira de novo. Bora falar desse primeiro fundo imobiliário aqui que está na sua carteira, HGLG11. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui do HGLG. O pessoal sempre fala que esse fundo tá caro, porque, Felipe, ele não tá barato, ele tá acima do valor de preço, de valor patrimonial dele. E eu não acho que ele está tão descontado assim. Acho que tem fundo de logístico mais barato, tem fundo logístico melhor. E aqui eu vou dizer o porquê que eu acho que o HGLG ele acaba sendo o melhor nome logístico do momento, ou um dos melhores. É o que a gente está tendo mais apreço na carteira neste instante. Vamos lá, quando a gente compara, e a gente preparou aqui um gráfico para vocês, para a gente olhar a média histórica de preço de valor patrimonial do fundo, tá? A gente está observando nessa janela aqui temporal que ele está abaixo dessa média histórica. O HGLG hoje está com um preço sobre valor patrimonial de 1,04. Normalmente ele roda acima desse patamar. E ele está com uma vacância também que ele não costuma ter. Hoje está numa ordem de 13%, mas se você for no último relatório gerencial, ele informa que no próximo mês isso deve ir para 20% de vacância. Vai ter ali um locatário que vai sair do HGLG Betim e essa vacância vai aumentar. Mas ele também informa que ele está com uma condição comercial avançada para alugar 45 mil metros quadrados, um pouco mais da metade do HGLG Itupeva, o G200, é um segundo módulo que ele tem ali. Então, sobe numa ponta, reduz na outra. Mas aí entra o trabalho do analista, aquele diferencial que a gente estava contando aqui no começo de seleção de fundos. A gente tem que olhar muito para a capacidade de geração de receita do ativo. E a gente estima que se essa vacância do HGLG for para zero, só o que vai entrar de receita imobiliária deve vir para perto de uns 13, 14 centavos a mais, sem contar a economia que ele vai ter com a vacância. Porque muita gente não entende, ainda mais investidor iniciante, de que a vacância tem um custo. Na verdade, um imóvel que ele tem uma despesa de vacância, no caso de um logístico, de 3,50 metro quadrado, por exemplo, se ele tem uma alocação de 20, ele não vai ter uma receita de 20, a receita vai ser de 23,50, porque é o aluguel de 20 que entra e o custo de vacância que você tinha antes passa para o locatário. Então ele gera uma receita, a economia com a vacância gera uma receita também adicional. Então quando a gente parar para pensar que só com novas locações deve aumentar ali uns 13 centavos aqui nas nossas contas, e com a economia ali da vacância isso deve aumentar ainda mais. Lógico, essa vacância não vai ser zerada do dia para a noite,
mas num curto prazo ali a gente acredita que deve ter um incremento ali de uns 5 centavos por cota, o que vai levar o fundo para um novo patamar de distribuição. Hoje ele distribui de maneira recorrente 1,10 centavos por cota, e a gente acha que ele tem uma chance muito alta de já no curto prazo, e quando eu digo curto prazo são os próximos 6 meses, de subir esse dividendo para 1,15 de maneira recorrente, tá? Então, você está comprando um fundo descontado, um fundo muito diversificado entre imóveis e locatários, e um fundo que a gente tem uma previsibilidade real de crescimento na receita e aí, obviamente, dos dividendos também para os investidores. Muito bom, Felipe. Eu anotei várias coisas que você falou aqui para a gente comentar sobre isso e, historicamente, né, o HGLG é um dos fundos mais renomados, com boa gestão que a gente tem no Brasil. E acho esse ponto da gente falar sobre esse histórico do preço sobre valor patrimonial, por isso que a gente colocou ele nessa lista entre os mais baratos, é porque ele está abaixo da sua média histórica, né, que é o gráfico que a gente mostrou aqui agora há pouco. O que isso quer dizer? Né? O preço sobre valor patrimonial, só explicando para a galera aqui, o preço é quanto está essa cota lá na Bolsa de Valores. E o valor patrimonial é o quanto esse conjunto de imóveis realmente vale, é precificado no mundo físico. Quando faz essa divisão, a gente encontra essa métrica, que pode ser 1, ou mais que 1, ou menos que 1. Né? Então, historicamente, o HGLG deve ser negociado ao P sobre VP, então, acima de 1,10, né? Mais ou menos. A gente comparou ali, pegando desde 19 para cá, dá uma média ali de 1,8, média ali de 1,08. Então, 1,8, como hoje está sendo negociado, enquanto a gente grava o vídeo, é 1,04. Isso. Né? Então ele está mais barato que a média histórica e tem muita qualidade dentro do seu portfólio. E o detalhe que o Felipe trouxe aqui para a gente também, bem atual, é que a vacância vai aumentar no próximo mês, mas daqui a algum tempo essa vacância vai diminuir. O que é vacância? É a área vaga disponível, então não está entrando receita, porque não está alugado. Então se diminui a vacância, aumenta a receita e diminui um pouco a despesa. Então esse fundo aqui ele já está com dividend yield aí, no momento que a gente grava, de quase 10%, que é algo bem raro também de acontecer. Então é um fundo que, segundo a visão aqui dos nossos analistas, está bastante interessante. Não, com certeza. Além também do G200 de Itupeva, ele está com uma condição comercial muito agressiva nos imóveis de São José dos Campos e também na Washington Luiz, ali no imóvel de Washington Luiz. Então a gente acredita que ele deve alugar. Essa receita não vai ser tão expressiva no fundo, porque são imóveis menores, mas ainda assim traz ali um incremento. E região de Betim também muito demandada por segmento de logística, muito em breve deve vir aí notícias positivas de locação, é o que a gente acredita. Muito bem, agora a gente vai falar sobre os outros dois fundos indicados aqui, sendo que o último que a gente vai falar hoje é o mais barato que tem, tá muito, muito barato, descontado. Mas agora a gente vai falar sobre o segundo fundo, que é o da nossa lista aqui, que está com o dividend yield maior, que é um fundo de fundos. Explica aqui pra gente, Felipe. Tá certo, Ricardo. A gente vai falar aqui do JSAF, tá? É um fundo multi-estratégia do Safra. A gente chama ele de FOF, mas na verdade ele é um FOF que pode um pouquinho mais, tá? Ele pode comprar ações no regulamento dele e também pode comprar CRIs diretamente. Isso é bom porque o gestor não fica amarrado só a comprar as cotas dos fundos imobiliários, o que é bom também, mas obviamente quando o gestor ele tem um mandato mais amplo, ele pode fazer estratégias mais diversificadas, ele consegue proteger e redear melhor o patrimônio do investidor, do cotista. Então ele pode comprar, e tem feito isso diretamente, os CRIs listados que ele tem disponibilidade ali para comprar na CETIP, né, na B3, que é o balcão onde a gente negocia esses CRIs. Ele também pode comprar as ações listadas, então ele tem algumas ações no portfólio dele, o que permite um ganho adicional. As ações não vão pagar dividendos da maneira como os FIIs pagam, isso é verdade, por isso ele coloca uma posição pequena. A gente tem que entender que as ações nesse tipo de portfólio é como se fosse uma pimentinha na comida. Vai um pouco para deixar mais gostoso. A gente sabe que quando essas ações andarem e está tudo muito barato, a gente acredita que está tudo muito barato, mas nem tudo vale a compra também. Então vale também essa observação. A gente acredita muito que quando essas ações subirem, o gestor vai vender e vai fazer um bom resultado não recorrente, igual ele já fez no passado. Então a gente gosta muito do JSAF, tá? Ele é um fundo que ele tem um pouquinho menos de liquidez, ele foi uma exceção à nossa escolha que entrou no nosso filtro, tá? De ativos, mas ainda assim ele tem uma liquidez boa que permite que o investidor entre nele sem nenhum tipo de problema. É uma gestora muito conceituada,
tem um time de gestão muito capaz ali, muito competente. A gente gosta muito da composição de carteira. Os principais ativos ali acabam sendo 2 lajes corporativas, JSRE, do próprio Safra também, tem reduzido muito a vacância, feito um bom trabalho ali para incrementar a receita, para reduzir vacância, reduzir despesa, algumas reformas em imóveis. Então, assim, é um fundo que tem melhorado muito sua dinâmica, tá, operacional imobiliária, e em breve isso vai gerar frutos para o cotista dele. E num segundo momento ele tem uma posição muito grande em HGPO, um fundo da Credit Suisse, de laje corporativa também, aqui no Itaim, os imóveis o Metropolitan e o Platinum, na Jerônimo da Veiga e na rua Amauri. E o que é muito legal desses 2 imóveis do HGPO, é que ele tem ali um preço médio de locação na casa de R$240 o metro quadrado, e ele deve buscar os R$300 de média, porque as últimas locações e as últimas renovações têm sido nesse patamar. Então, ou seja, a gente tem uma região defensiva como o Itaim, demandada, com pouco estoque, né, com pouca oferta de imóveis e também de terrenos, um custo de construção elevado. A gente tem imóveis prontos, boutique office, tem tido uma demanda muito grande. Ele tem uma carteira de crédito também muito boa, com bons CRIs. A gente não tem ali um risco de crédito assumidamente nesses CRIs, então são ativos bem defensivos. E para fechar aqui, para não monopolizar muito a fala também, ele tem ações de shopping, em especial Iguatemi, que a gente também sabe da resiliência e qualidade desse portfólio. Muito bom, interessante. Sabe, Felipe, que eu não conhecia esse fundo imobiliário, legal você trazer aqui para a gente, até porque ele tem essa característica, né, de ser quase um fundo de fundos, né, por isso que é essa sigla que a gente falou aqui, o FOF, seria Funds of Funds, que assim, ele depende muito de uma gestão ativa e competente, porque ele pode ter CRI, ele pode ter, né, que é essa parte de papel, pode ter ações, pode ter outros fundos imobiliários, e olha só, ele está sendo negociado com um baita de um desconto, né, tá nesse momento aqui 0,86 o preço sobre valor patrimonial, está com dividend yield de 14,3% e já está programado de pagar pelo menos 1% ao mês nos próximos meses, né? Exatamente, pessoal. O fundo, e uma coisa que eu gostei muito do gestor, ele deixou isso claro no último relatório gerencial, e até fazer um comentário aqui, Ricardo. A gente tem nosso grupo do Telegram agora no Produto Difícil da Levante, que a gente posta conteúdo ali diário, com pílulas educacionais, e também a gente acaba colocando questões também pontuais analíticas. Então, assim, a gente vai muito além de dar uma recomendação e deixar o investidor lá. A gente pega na mão, faz o trabalho educacional, e um dos fundos que eu comentei recentemente lá no nosso grupo, nosso canal Telegram, foi o JSAF. Por quê? O gestor ele informou que nesse momento um pouco mais conturbado, ele fez a venda de alguns ativos em janeiro, montou um caixa de 15% e ele vai usar para fazer novas alocações num momento de estresse, objetivando aí, obviamente, maximizar o retorno do investidor. A gente gostou muito dessa posição do gestor de cautela e também buscando encontrar oportunidades. É o verdadeiro compra ao som dos canhões e venda ao som aí dos violinos, que essa frase é bem famosa no mercado. E sobre os dividendos que você bem comentou também, ele tem reservas de 52 centavos por cota, que ele vai usar ao longo do semestre para manter essa distribuição perto ali de 1% mês. E obviamente esse 1% mês é para quem comprar agora, porque se a cota subir, esse dividendo vai cair. Então a gente acha que realmente é uma boa oportunidade para esse momento. Muito bom. E aí, Felipe, agora o fundo mais descontado de todos que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje, deixa eu ver, ó, ele está com o preço sobre o valor patrimonial de 0,68. É muito baixo. Isso daqui a gente está falando de um potencial upside de quase 32%, só voltando ao valor justo, né? Estamos falando de TEP11, o fundo de lajes da Telos. A gente acompanha esse fundo já tem um bom tempo e é uma coisa que é bem legal de comentar aqui. Eu vou fazer um convite aqui para sua audiência, tá? Olha um relatório gerencial dele, por exemplo, do começo de 2021 ou do meio de 2021, você vai ver o preço de aluguel médio que ele cobrava. Vai estar ali por volta de uns R$70. Hoje ele já cobra um aluguel médio de R$91. Ou seja, num momento desafiador, que você tinha reflexo de segunda onda de pandemia, ele conseguiu ir subindo o preço de locação das lajes que ele possui, é um fundo de lajes corporativas, ele foi subindo o preço do aluguel médio, tá? E ele foi reduzindo vacância.
pouquíssimas gestoras conseguiram isso. Subir o preço de aluguel enquanto ele reduz a vacância. O único ponto que a gente acha que é um pouco mais adverso no fundo são a alavancagem que ele tem ali, um pequeno percentual, especialmente em CDI, que acaba machucando um pouco. Então, como essa alavancagem ela tem uma carência, ou seja, o gestor ele não está quitando essa dívida ainda, essa dívida ela vai tendo ali um aumento, porque você tem juros e correção monetária ali, então ele acaba aumentando esse passivo, e isso impacta um pouco o patrimônio líquido, mas isso já vai ter uma solução no curto prazo. O gestor informou que ele assinou um memorando para fazer a venda de um dos imóveis do portfólio, e provavelmente a destinação desses recursos seja para quitar a dívida em CDI. No último relatório gerencial ele voltou a mencionar sobre a venda desse imóvel, então a gente acredita que isso deve sair em breve. Num outro momento, a gente também pode mencionar muito que ele acabou reduzindo a vacância, mas isso não gerou um resultado caixa imediato. Por quê, Ricardo? Muitas vezes, quando você tem uma alocação de uma laje corporativa, como o setor tem uma vacância um pouco mais alta, ele é um pouco mais sensível aos indicadores econômicos, a gente acaba tendo uma alocação com um desconto ou uma carência. Ou seja, o locatário ele entra agora, mas ele só vai pagar aluguel daqui a 6 meses, e aí isso varia de região para região. Tem região, por exemplo, Alphaville, uma alocação lá, o locatário ele entra às vezes com uma carência de 1 ano. Ficou 1 ano sem pagar o aluguel. Agora, uma região como Itaim, às vezes ele já entra pagando, ou ele entra com uma carência muito pequena, de 2 ou 3 meses. E os imóveis do TEP estão onde? Eles estão aqui nessa região. Na região da Faria Lima. Exatamente. São imóveis B, imóveis mais antigos, então eles compram um imóvel, de certo modo, um pouco mais defasado, mal administrado, e eles fazem um choque de gestão. Eles revitalizam o imóvel, eles fazem diversas melhorias para conseguir subir o preço de locação dele. E isso conseguiram. E isso eles conseguiram. Um exemplo para quem é de São Paulo, eu faço aqui o convite, você tem aqui o condomínio São Luís, bem perto ali do Parque do Povo, do Shopping JK, ao lado você vê as torres da Camargo Correia, ali que é onde fica a própria XP, e ali no São Luís você pode ir no térreo e tomar um café no Blens. O Blens é um locatário da Telos aí do TEP 11. É uma maneira de você conhecer o imóvel e ver um imóvel que passou por retrofit. São 3 grandes players que têm participação nesse empreendimento do condomínio São Luís. É a Barzel, um player aí fechado, não está disponível em bolsa para investimento. A gente também tem a Quineia, no KNRI, que tem ali uma participação também desse empreendimento, e o restante está com a Telos, tá? Então você pode ver o choque de uma boa gestão que foi feito naquele empreendimento. Ele era murado, derrubaram os muros, abriram para o público poder passar por lá, teve uma revitalização no hall, na entrada, levaram um oba, levaram uma cafeteria, levaram prestadores de serviço, eles melhoraram muito as amenidades do prédio, o que traz demanda, traz pessoa, traz fluxo, e isso traz incremento de aluguel. A gente acredita muito aqui, só para fechar, vocês falam bastante aqui, mas só para fechar, a gente acredita muito que o condomínio São Luís, muito em breve, comece a ter as primeiras locações ou até mesmo renovações num patamar de R$120 o metro quadrado, sendo que atualmente ele roda ali perto de uns 90. Então a gente vê que essa região está demandada e o aluguel deve subir e o imóvel está super competitivo, mesmo sendo um B. A gente gosta bastante aí do TEP 11, tá? Muito bem, excelente. Não, cara, é sempre bom receber aqui no canal pessoas que entendem do que estão falando, do assunto. Vocês viram aqui que o Felipe manja tudo. Então, para você que está assistindo aqui o canal, quiser acompanhar um pouquinho mais da cabeça, do que eles estão pensando aqui, assine, então, o relatório que eles produzem aqui com esse descontão que ele trouxe hoje. Temos, então, essas 3 opções bem baratas de fundos imobiliários que estão na carteira, mas tem muita coisa lá dentro, né? Não, com certeza. A gente tem 12 fundos na nossa carteira. A gente acha que esse é o número ideal para que o investidor possa acompanhar. A gente sabe que muitos fundos, às vezes, acabam tendo uma dificuldade até de operacionalizar a execução dessa carteira. Então, a gente colocou 12, que a gente acredita que é um bom número de diversificação de ativos, capaz de dar ali um bom retorno para o investidor, mitigando vários riscos. Um outro ponto adicional que a gente também tem na nossa assinatura, a gente tem agora também o FIGuide. Ele é uma espécie de um self-service para aquele investidor que tem um pouquinho mais de tempo de mercado, já se sente mais confortável, mas quer uma recomendação para respaldar ali a atuação dele. Ele fala assim, Felipe, eu quero montar uma carteira ali um pouquinho diferente, eu quero fazer uma coisa mais personalizada para mim, o que eu faço?
Sabe aquela rede de fast food que você pode comprar o sanduíche de 15 ou de 30? Aí você escolhe o pão, o queijo, a salada, o que você vai colocar lá de embutido, enfim. O Figuide ele é isso. Lá a gente tem call de compra para 40 fundos que a gente acompanha na vírgula e que você pode comprar e montar ali um portfólio para você, sendo que você pode querer ter mais ou menos papel ou tijolo que está na nossa carteira. Você tem autonomia e todo o direcionamento para montar o seu próprio portfólio. Além disso também, você pode mandar dúvidas à vontade no nosso canal de dúvidas. Quem responde sou eu. Então, às vezes eu pego aqui uma parte do meu dia para responder os e-mails das dúvidas dos nossos assinantes. Acabo fazendo isso também. A gente tem um relatório semanal que a gente conseguiu mudar completamente e ele está tendo um feedback muito bom do nosso consumidor, do nosso cliente, do nosso assinante da nossa série. A gente está super contente com esse feedback. A gente também tem plantão de dúvidas quinzenal. Então, assim, o produto mudou muito, foi reformulado e está caindo no gosto aí dos nossos assinantes. A gente também quer que você conheça. E se eventualmente não gostar, que eu acho muito difícil de acontecer, você ainda pode cancelar 7 dias gratuitamente. Mas aqui eu deixo o convite então para você aproveitar esse desconto, assina o produto, fica 7 dias e conhece. Mas eu acho que você não vai se arrepender, você vai continuar. Não, e você vê quando a pessoa ela fala com gosto daquilo que ela faz, né? O Felipe aqui, se eu deixar, ele vai falar até amanhã. Mas é porque ele realmente está pegando esse momento, esse relatório, entregando ali todo o conhecimento dele, com unhas e dentes. E está muito legal esse conteúdo que o pessoal está preparando aqui. Cara, é isso aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado e venha você. sempre. Pode deixar, venho sim. Tchau, Valeu, pessoal. gente. Um abraço e até mais.